tarde a todos. Antes de dar sequência ao nosso programa, convido você, meu caro amigo ouvinte, a dar o like, curtir nossa página. Nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook também, com muita axé e harmonia, diretamente do primeiro santuário de Umbanda, o Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê, aqui no município de Terra Roxa. E com muita alegria, vamos dar início a mais essa transmissão na TV Santuário, a TV que te conecta à espiritualidade. Hoje nós iremos abranger um tema espiritual, buscar conhecer e entender mais sobre os médicos espirituais, certo, meu amigo? A Umbanda nos ensina a entender melhor o mundo espiritual, aprender com ele e poder ajudar o próximo a evoluir e nos ajudar também a evoluir. O conhecimento nunca é demais, ainda mais quando nós buscamos conhecer o desconhecido, meu caro amigo ouvinte. Está aqui com a presença do ministro dos cultos afro-brasileiros, senhor Carlos Adilson Freire Lopes. Ele que é um estudioso nessa área e vai nos ajudar a entender melhor esse mundo, os médicos espirituais, entender melhor como que eles são. Boa tarde, Dr. Carlos Adilson, tudo bom? Boa tarde, Wellington. Boa tarde, espectadores da página do Santuário da Fé Espírita Reino de Baluaê. Pessoal, os telespectadores da TV Santuário. É um imenso prazer poder estar aqui de novo, poder ajudar na educação, poder ajudar na compreensão e na sabedoria e nos conhecimentos básicos do mundo espiritual. Que é o nosso lema, é o nosso trabalho. Pois é, hoje sábado, um dia meio chuvoso aqui no santuário, um dia agradável, gostoso, fresco, né? A gente está aqui para tratar desse tema. Mas antes, para a gente poder entender esse tema, nós temos que entender as linhas da Umbanda. Como que o senhor pode nos orientar para a gente poder chegar aos médicos espirituais? Olha, na linha da Umbanda, nós temos 7 linhas da Umbanda, né? São a linha de caboclo, de baiano, linhas de cigano, linhas de preto velhos, linhas de criança, né? São a linha dos Herês, Costa Damião, linhas de Exu e linhas do Oriente, que é os médicos curadores, né? Os médicos operadores, os médicos que trabalha na área da cura, na área da medicina espiritual. Então eles trabalham na linha do Oriente. Oriente, não é a linha cigana, é a linha Oriente. A linha Oriente, onde os médios, essa linha Oriente, elas estão ligadas em dois tipos de linha. Linha indiana, médico, né? Então são a linha dos médicos. Essa linha indiana, ela vem com o Dr. João Correia, vem com o Dr. Hernandes, Dr. Rodolfo, Dr. Carlos de Menezes, Dr. André, Dr. Rockton, Dr. Paulo Fernandes e Dr. Francisco de Assis. Essas linhas, e tem outros que ainda a gente não estudou eles ainda, né? Uhum. São espíritos ainda não estudados, a gente sabe que tem centenas de espíritos nessa linhagem, né? Mas os principais que trabalham aqui no santuário, que nós trabalhamos, são esses daqui, a linha médica indiana, né? Essa linha médica indiana. Essa linha médica indiana, ela tem um trabalho na linha da energização, da cura energética. Eu ia chegar nisso, como eles atuam? Eles trabalham na linha energética, eles trabalham mais no fluido. Eles trabalham mais no fluido, então são diferentes, são linhas diferentes, eles trabalham mais no fluido. Certo. Na posição de mãos, na aplicação de repasse de energia, né? Na curatividade, eles não trabalham com remédio. Essa linha aqui, linha médica indiana, não trabalha com remédio. Eles não aplicam remédio nos tratamentos de doenças ou enfermos. Sim. Eles só no reparo de energização. Então, são linhas que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente estuda elas. São espíritos que trabalham, são médicos que foram médicos enquanto viveu, nos hospitais, defendendo as linhas de curas, né? Mas só que eles não trabalham com remédio. Eles trabalham através
da posição e da transferência de energia. Linhas do Dr. José de Arimateia. Né? Aí ela vem, essa linha do Dr. José de Arimateia, ela vem Dr. André Luiz, Doutora Carlos, Dr. Fritz, Dr. Hugo, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Herbert, Dr. Souza Martins, Dr. Victor Hugo e Dr. Leocardo José Correia e o Dr. Rodolfo de Almeidas. Essa linha, Dr. José de Arimateia, ela é uma linha mais forte, ela é uma linha de operação. É uma linha que opera, é uma linha que passa remédio, é uma linha que ajuda a trazer para nós o receituário de alguns tipos de remédio para nós aplicar em alguns tipos de doenças. A descoberta das doenças, eles estão muito próximos à descoberta das doenças, né? Então, quer dizer, você consultando com o médico da linha do Dr. José de Arimateia, essa linha ela vai trazer para você uma grande descoberta em todo o teu corpo. Eles conseguem notificar as doenças que você tem dentro de você. Eles conseguem dominar as doenças que tem dentro de você. Aí quem é essa linha do Dr. José de Arimateia? Quem foi José de Arimateia, né? Boa pergunta, eu já ia fazer esse questionamento. Quem foi a linha do Dr. José de Arimateia? O Dr. José de Arimateia foi o médico que deu, foi o médico que foi chamado quando Jesus morreu na cruz, né? Que ele que tirou Jesus na cruz e deu o testado de óbito ao corpo de Jesus. Então ele foi o responsável de dar o testado de óbito ao corpo de Jesus. Então ele que foi a pessoa que realmente lá, quando Jesus desceu da cruz, ele que deu o testado de óbito àquele corpo, né? E ele, a partir da sua partida do mundo terrestre, do seu desencarne, ele ganhou uma linha de trabalho, né? Ele ganhou uma linha de trabalho. Ele conseguiu a consolação, né? A consolação do celestial. E ele ganhou uma linha de trabalho. E hoje ele recolhe os médicos que lidam com doenças, as principais doenças do mundo, né? São as doenças que eles trazem alívio para as grandes doenças que nós ainda não conhecemos. Sim. Por exemplo, nos procedimentos que ele vai fazer o atendimento, por exemplo, ele vai me atender um médico e o outro médico vai atender o ministro. Eles são, no modo deles atender, é igual ou eles, cada um tem o seu, como que eu vou dizer assim, o seu jeito, o seu preceito de atender as pessoas? Como que é ali eles, individual ali no modo do atendimento deles? Cada um tem um modo de atender diferente individual, né? Cada espírito desse que eu citei aqui, ele tem uma maneira diferente de atuar, né? Nenhum deles passa a mesma receita, né? O mesmo... Talvez para a mesma enfermidade eles mandam medicamentos, receitas diferentes. Autuação diferente, tratamentos diferentes, né? Sabe por que eu cheguei nessa pergunta? Muitas pessoas elas chegam assim e falam assim, mas se eu consultar com o Dr. Fritz, Dr. Eber, que nós atendemos aqui na casa, e eu tenho um problema de gastrite no estômago, um exemplo, ele vai dar o mesmo medicamento os dois? Essa é a pergunta das pessoas. Não, eles raramente eles vão dar um remédio diferente. Eles vão buscar uma forma diferente, porque cada um deles tem uma força de energia diferente. Cada espírito desse daqui que eu citei, eles vêm com a forma de energia diferente. Cada um deles trabalha diferentemente. E depende muito do médico que ele está trabalhando. Entendi. A preparação psicológica, psíquica, profissional desse médico. Então, essas entidades, não é nós que escolhemos eles, né? Eles que escolhem o médico para trabalhar. Né? A partir do momento que você é formado lá atrás, que você vai formar um ser, você já é formado antes de teu pai pensar, teu pai pensar teu filho, ele já está preparado aquele espírito para reencarnar, que está ligado àquele espírito que vai descer, que está junto com aquele espírito para reencarnar. Então, diretamente, eu aqui, eu sou médium, eu estou incorporado com o Dr. Fritz.
né? Antes de eu nascer, meu espírito já foi preparado para estar do lado desse médium. Meu espírito está preparado para estar do lado desse médium. Então não tem como eu decifrar os mistérios dele, né? Então o meu espírito reencarnatório aqui na Terra já está ligado ao espírito que vai descer junto com o meu espírito aqui na Terra. Meu espírito vai ter que dar vai ceder um espaço para que o espírito dele ocupe um corpo carnal. Então o meu espírito tem que estar preparado antes de eu nascer para essa finalidade. Não sei se você está entendendo. Sim. Quando você é produzido já, vamos falar assim, teoricamente, que você já vem preparado para aquilo desde que você saiu lá do mundo espiritual, desceu, você já está preparado para aquilo ali. Aí eu entro em outra questão que as pessoas batem uma tecla com a gente. Aqui a gente colocou essa pergunta também. Os médicos espirituais, ele tem especialidade, cada um, na sua enfermidade, ou eles atuam no modo geral? Exemplo, um clínico geral? Não, eles atuam no clínico geral. Clínico geral, então eles pegam tudo. Eles pegam tudo. Eles não têm diferença de doenças, né? Sim. Eles vêm com a finalidade, eles vêm com o aprendizado já concluído por eles no desencarne deles, quando ele desencarnou. Né? Então ele já vem na Terra já preparado. Talvez, eu não vou dizer que isso pode acontecer nos novos médicos espirituais daqui 500, 600 anos, né? Que vai voltar esse mundo. Mas tem hoje, alguma especialidade? Mas hoje, esses médicos, eu estou falando desses médicos que a gente estuda, né, que hoje trabalha no campo mediúnico. Até porque na época que eles viviam não existia especialidade, era médico, tinha que resolver tudo. Tudo. Então hoje, que nem o Dr. Fritz, o Dr. Fritz é um especialista em todas as áreas. Área de fabricação de remédio, área de manipulação de remédio, sim, área de operação, área de notificação de enfermo, área de cicatrização de feridas. Então ele é um especialista. Por quê? Porque ele foi um tenente médico alemão. E quando ele se alistou para trabalhar no quartel, ele entrou trabalhando como tenente médico, e como tenente médico militar, eles tinham que atuar durante todos os tipos de especialização que eles tinham. Não tinha uma especificação ali, não? Dentro do militar. Porque poderia ter um dor de barriga ou com a perna quebrada. Eles têm que ajudar. Eles iam para o campo, o campo de guerra, ou o campo de epidemia, né, que quem atuava na época do governo eram os militares. Eles tinham que estar preparados para tudo. Lá eles não tinham uma farmácia para fazer remédio. Eles tinham que estudar a doença, eles tinham que analisar a doença, eles tinham que preparar o remédio, eles tinham que aplicar o remédio e esperar o resultado daquele remédio que eles próprios prepararam. Né? Hoje são diferentes. Hoje os nossos médicos têm um grupo de químico, um grupo de farmacêutico, né? Hoje nós somos diferentes, nosso mundo hoje é diferente. Mas no mundo que eles viveram, no mundo que eles trabalhou, era um mundo só. O médico ele tinha que clinicar, ele tinha que tratar, ele tinha que medicar, ele tinha que fazer o remédio, ele tinha que produzir o remédio, estudar o remédio, ele tinha que cuidar daquele paciente. Ele tinha que fazer um protocolo fechado, era tudo ele. O senhor, no seu conhecimento, abrangendo essa área, o senhor acredita que antigamente, nos vilarejos, sempre tinha eles falavam as curandeiras, as mulheres que fabricavam aquelas, como que era, garrafada, remédios caseiros. O senhor acredita que elas tinham o dom espiritual e ali tinha um médico trabalhando nelas para elas fazerem aqueles medicamentos? Porque ninguém conhecia e elas tinham conhecimento naquela época. Não, eu acredito que ali, naquele mundo deles ali, dos curandeiros, já é diferente dos médicos. Os curandeiros iam com a tradição cultural. Tá? Os curandeiros vinham com a tradição cultural. Então, eles traziam dos antepassados, né? Das tribos deles lá, o aprendizado. Então, era diferente. Os curandeiros, na época,
era diferente. Eles traziam das tribos deles a cultura de tratar, né? Então eles passavam de pai para filho aquela cultura. Os médicos já eram diferentes, eles saíam de uma faculdade, eles estudavam a medicina, né? Eles não só dentro de uma escola, mas sim no campo, quando eles iam para o campo trabalhar. Quando eu falo campo, muitas vezes hoje nós temos hospitais. Sim, é o época, campo do médico, né? E na época, eu estudei alguns casos aqui, né? Que nem o doutor André Luiz, o doutor Vitor Hugo, o doutor Rodolfo, eles trabalharam em cima, para eles ir nos vilarejos atender. Eles iam através em cima do cavalo, cavalgando, para chegar até lá e atender aquela região que eles tinham que atender. Então eles não tinham assim um meio de comunicação na época para integrar um com o outro médico. Eles tinham que se virar sozinhos. Eles saíam da faculdade, aprendiam o que tinham que aprender, estava tudo na cabeça deles, e eles saíam tratar. E lá eles tinham que chegar lá, eles tinham que arrumar. Chegavam lá, eles topavam as doenças que muitas vezes do local de atendimento estaria 200, 300, 500, 600 quilômetros longe. Sim. Eles tinham que se virar sozinhos. Eles pegavam a sua maletinha, teu equipamento de atendimento e partiam para os vilarejos, para aqueles campos de refugiados. E lá eles atendiam a população de acordo com a doença que eles encontravam lá, as feridas, as doenças, e lá eles preparavam do jeito que poderiam os remédios. Eles iam descobrindo as doenças de acordo com o estudo, os protocolos que eles iam fazendo, de acordo com o encontro dessas doenças. E as anotações que ele fazia. As anotações que eles faziam. Logicamente, através disso, eles traziam essas anotações para um centro de pesquisa, um centro de saúde, né, que eles tinham na época. Sim. Né? Quando eu falei aqui de José de Arimateia, para dar o testado de óbito para Jesus, ele cruzou o país. Né? Ele veio de um país para outro país. Para poder ele não era de Jerusalém. Sim. Né? Ele cruzou o país para ir lá dar o testado de óbito. Então não era daquela província. Ele veio em cima, cavalgando no lombo do camelo, do cavalo, mas para ele chegar lá, ele não era daquela província dali. Porque não tinha médicos suficientes na época. Era bem raro, né? Bem raro. Porque primeiro, pelo que a gente entende, a gente lê algumas coisas, o médico, para ele estudar medicina, primeiro que ele tem que ser muito bem financeiramente. Sim. Que aquela é uma situação poucos era bem. E outra, tinha que deslocar muito longe para poder. E a língua, às vezes, porque muitas vezes era dialetos, também atrapalhava, né? A cada campo, cada província tinha uma linguagem diferente, uma cultura diferente. Sim. Né? E ali eles partiam para muitos aprendizados novos. E esses médicos que trabalham hoje no mundo espiritual, eles trazem muita segurança nos tratamentos das doenças que nós necessitamos hoje. Né? Dentro das casas espíritas, dentro dos centros espíritas, ele traz uma segurança muito grande para nós. É isso aí. Agora eu queria entrar um pouquinho no âmbito das enfermidades, doutor. Qual que é a diferença? Muitas pessoas perguntam sobre a doença carnal, o atendimento carnal e a doença espiritual. A doença carnal é uma doença que você adquire através dos vírus, das bactérias, das infecções. Né? Essa é a doença carnal. Uma gripe, uma pneumonia, um problema cardíaco, uma quebradura, uma infecção na coluna, uma infecção no joelho, isso é doença carnal. Certo. Você vai numa farmácia, vai no médico, você toma um remédio, logicamente que o remédio tem que fazer efeito, você tem que sarar por pouco tempo. Certo. Né? Uma gravidez, um parto é carnal. Doença espiritual são doenças que você sente a dor, você tem um problema, você sente o problema agrava e os remédios não fazem o efeito esperado. Então, quando nós temos uma doença espiritual, ela é bem complicada de tratar. Lá, muitas vezes, você passa anos e anos tratando a mesma doença e não tem êxito da cura. Você faz vários diagnósticos de processo de exame, toma vários remédios, passa por vários médicos
eles não encontram uma saída para aquele problema. Seria um exemplo, aquela gripe que você toma medicamento, melhora hoje, mas você está de novo com a gripe. Está de novo com a gripe. Até que isso é fácil, você está com a gripe e volta a pegar, você tem que cuidar da sua imunidade. Sim, não, mas eu dei um exemplo ali na situação, porque muitas pessoas vêm aqui ao santuário mesmo para um foco diferente, atendimento espiritual, e vem muitos procurar o caso de depressão. Nessa parte aí, hoje, os médicos espirituais no tratamento da depressão, como o senhor vê essa questão em especial hoje? Olha, a depressão vamos separar elas. É algo assim que a gente, ainda ontem na palestra, você viu que eu comentei na palestra, que nós, esse ano de 2023, nós tivemos quase 500 casos de processo depressivo, né? Então, depressão. Esses 500 casos a gente tem analisado, ali tem depressão mesmo constatado como depressão, ali umas 120 pessoas constatadas como depressão, né? Que a psiquiatria consegue tratar, não tratar ainda por falta muitas vezes de recurso financeiro. Uhum. Né? Essas pessoas ainda não teve isso no seu tratamento na psiquiatria porque não conseguiu ainda arrumar um psiquiatra, pagar um profissional para acompanhar esse problema. Porque daí teria que fazer um acompanhamento mais próximo. Mais próximo desse psiquiatra, né? Esse psiquiatra tem que estar mais perto dessas pessoas. Então, desses 500, nós tivemos uns 120 que a gente encaminhou, né, para a psiquiatria, né? Para que esses profissionais acompanhem essas pessoas. Certo. Então nós tivemos ali 300 e poucas pessoas ali que realmente era problema espiritual, né? Que é tratado através da desobsessão, das doenças reencarnatórias, do processo do sentimento de culpa, né? Isso aflige muito a mente dessas pessoas. Né? Depois tem ali, a gente pegou ali umas 50, 60 pessoas ali, acho que foi 55 pessoas, com problema de cansaço mental. Né? Excesso de trabalho? Excesso de trabalho, excesso de família, né? Sabe que excesso de família também. Excesso de família, perturbação familiar, né? Que um casal ali, ele acaba tendo, quando um se dá com o outro, acaba tendo excesso perturbatório, né? Fica complicado se viver, né? Aí precisa do que ele precisava de um psicólogo para atuar diante daqueles casos. Então, dentro da espiritualidade, a gente não consegue ajudar essas pessoas. A gente consegue encaminhar essas pessoas para um bom psicólogo, encaminhar essas pessoas para que esse psicólogo ali, né, carnal, eles consigam tratar e acompanhar esses casos. São problemas familiares, são problemas pessoais, né, deles, cansaço de trabalho, né? A gente pega muito aqui, professor com cansaço mental. Eu tenho um em casa. Cansaço mental. Então a gente pega muito aqui. Então a gente tenta ajudar o que a gente pode fazer, dentro da possibilidade que nós conseguimos ajudar, a gente consegue ajudar, fazer essa indicação. A gente tem uma equipe preparada para isso, né, para analisar todos esses quadros. As entidades ajudam também, ali 80%, a fazer as separações, né, desse processo. Eu sou um parapsicólogo nessa área, eu também tenho conhecimento dessa separação para ajudar essas pessoas, como ajuda essas pessoas. O Dair também é formado em parapsicologia, ele tem um conhecimento básico para encaminhar e fazer encaminhamento dessas... Para auxiliar também. Para auxiliar, né, no dia a dia, porque quando você tem um parapsicólogo que consegue entender essa formação de problema depressivo, você consegue ajudar muito mais do que você pensa. Né? Porque o parapsicólogo ele consegue separar os processos espirituais, os processos fanáticos e os processos doença. Né? Então, o parapsicólogo ele consegue, eu mesmo consigo separar muito bem uma pessoa que está com problema depressivo, se é problema espiritual,
Se é um problema mental, você já vem com um problema mental. Se é um problema de toxina, né? Porque a gente pega também alguns casos, a gente vê aí uns 12 casos aí. Toxina. Toxina, né? Isso também atrapalha muito. Atrapalha bastante. O mental da pessoa trabalha muito. O vício, né? O vício. O financeiro também gera depressão? Lógico que gera. Hoje autua também bastante caso. O financeiro hoje leva a pessoa até o extremo psíquico, né? Do ser humano, né? Você ter uma empresa para cuidar, funcionário para pagar e você sendo o responsável daquilo ali, você enlouquece com pouco tempo. A pessoa tem que estar muito preparada psicologicamente, o empresário, para tocar uma empresa. Porque se ele não estiver preparado, até a gente faz esse auxílio, né? A gente faz esse auxílio para esses empresários. É um empresário que tem muito funcionário, que tem uma empresa que tem uma base de trabalho, porque o empresário ele não descansa, né? Ele não tem férias, ele pensa 7 dias por semana, 360 dias por ano, 30 dias por mês, então ele tem uma carga horária mental muito grande e ele acaba entrando em processo depressivo que ele tem. A gente já pegou caso aqui que dessas pessoas com cansaço mental que não conseguiam nem olhar para a gente, né? E muitas vezes as pessoas confundem isso com energia ruim, com macumba, com feitiço, né? Com muitas coisas. Com outras situações. Outras situações que a gente tem que analisar, até mesmo pedir ajuda ao espírito médico para que eles possam nos alertar qual é o caminho que a gente tem que tomar. E saber também aonde você vai também, né? Para você pedir auxílio também nessa área, né? E aí o mundo espiritual, porque o senhor falou que mais ou menos 120 casos é isso que o senhor explicou agora. E o mundo espiritual aí, qual que é a doença, a depressão espiritual, o que seria? Olha, hoje talvez é o que mais autua, né? Ela chega em 60%, 65% a depressão espiritual, né? Que é Mas tão alto assim? Então é alto sim, Porque a doença espiritual, vou dizer, o mal desencarne ou a reencarnação, você nunca sabe quem você foi na outra encarnação, na última encarnação que você teve. Entendi. Se você morreu ali, vamos supor, na última encarnação você foi um mendigo, morreu na rua, tomando umas cachaças, você foi um mendigo ali, uma pessoa que estava drogado, uma pessoa, e você reencarna, muitas vezes aí com pouco tempo de vivência. Certo. Você reencarna, você vem para uma nova reencarnação. Você traz para a sua própria reencarnação algum tipo de recordação. Isso acontece. Você consegue, nós hoje... Aquele sentimento lá atrás, que você não consegue explicar. E tem muitas pessoas que a gente pega aqui com esse tipo de problema. Ele viveu numa outra vida, com um sistema diferente da outra vida, com um tipo de sentimento lá atrás, não correspondido, reencarna com esse mesmo sentimento. E daí vem ao caso, entra nessa depressão, nessa parte aí que é a espiritual. A espiritual. Tem muitos casos que você reencarna, você foi um homem na outra reencarnação, por exemplo. Sim. A pessoa foi um homem na outra reencarnação. E ele reencarna no corpo de uma mulher. Reencarnou no corpo feminino. Essa energia, logicamente que essa energia espiritual não tem sexo. Então, eu posso ter sido várias reencarnações com vários tipos de formação masculina, feminina, né? Que o espírito, a energia, não tem como ele escolher o corpo para ele reencarnar. Tá? Ele só é preparado ao nível de energia, não prepara o corpo para ele reencarnar. Então o espírito nunca sabe que corpo que ele vai reencarnar. Sim. Se é masculino, se é feminino. O que ocorre bastante hoje é o lado afetivo. É quando você reencarna, a pessoa reencarna no corpo e ele não aceita o corpo que ele reencarnou. Muitas vezes ele é um homem, reencarna o corpo feminino, ele não aceita aquele corpo feminino. Os dogmas, os desejos dele é masculino. Certo. Tá? E muitas vezes ele reencarna, uma menina reencarna no corpo masculino, os desejos dele é feminino.
Isso acontece muito nesse mundo espiritual, sabe? Isso é uma confusão mental terrível. Aí entra todo o trabalho do parapsicólogo, Dos médios, dos espíritos. sabe? Tem como ajudar? Muitas vezes não tem como ajudar. Você tem que aceitar E orientar. e orientar. Você tem que aceitar o teu desejo espiritual, que ele transfere na sua mente, porque aí se pudesse mudar o cérebro, né? Você ia lá, colocava uma pitinha de remédio lá no cérebro e mudasse esse desejo que consome a pessoa, né? Sim. Porque essa reencarnação assim, não é. Muitas vezes as pessoas falam, eu já vi muitos estudos, já estudei sobre isso na área de fitoterapia, que as pessoas falam que é o cosmo do nosso cérebro que está desejando isso, hormônio, né? Mas se fosse isso, era só aplicar um hormônio diferente. Aplicava o hormônio masculino, você mudava o feminino. E por que não muda? A mente não dá, a pessoa não muda os gostos, o desejo. Porque não está ligado ao corpo físico, está ligado ao corpo espiritual dessa pessoa. E logicamente não adianta brigar com o teu corpo espiritual, não. Você pode mudar o teu corpo físico, mas o corpo espiritual você não vai brigar. Não vai brigar. E os outros 35% dessa parte da espiritualidade? Ele vem nas doenças, na maneira que você morreu atualmente, né? Muitas vezes você morreu ali numa fatalidade, você morreu num súbito, ou você morreu até mesmo dentro do sanatório. Pode acontecer de um ser humano normal. Ele não sabe que ele tem o dom da mediunidade. E ele chegar no ambiente e ele absorver energias pesadas, carregadas. E acontecer dele entrar em depressão? Acontece. Isso é muito comum, né? 60% dos médiums que não sabem que é médium estão em depressão. O senhor já pegou um médium assim para desenvolver, né? Mais ou menos desse tipo? Já peguei médium aqui que tomava 12 tipos de remédio. Desculpa falar, é um abacaxi? Não é fácil porque você tem que conhecer o problema, você tem que desvendar o mistério. É por isso que a gente coloca eles a estudar. É um processo de 5, 6 anos aí para a gente poder livrar essa pessoa do ato mediúnico psíquico. Peraí, vamos lá entender. Então quando você pega um médium que ele atua, ele não sabe que ele é médium e ele começa a atuar nessa área e como dizer, ele está recebendo energias negativas e ele não consegue ter o domínio. Então você vai primeiro trabalhar ele para ele ter o domínio para depois desenvolver ele. E muitas das vezes nós não podemos tirar o remédio que ele está tomando. Eu peguei médico aqui que tomava aí vários tipos de remédio, faixa preta, né? Sim. Que estava já 8, 10 anos, 15 anos se tratando dentro com um psiquiatra, na psiquiatria. E foi difícil tratar deles, porque você não pode tirar o remédio deles todo. Você tem que aceitar o tratamento do psiquiatra, né? Sim. Mudar a vida desse médico, para o psiquiatra dele entender a mente dele e retirando o remédio aos poucos. E nesse meio tempo você vai trabalhando junto com os médicos espirituais. Junto com o médico espiritual. Então você vai fazendo um trabalho em conjunto. Em conjunto. Você não pode tirar o remédio. Eu tenho um médico, por exemplo, chegou um médico aqui, eu tenho uma aluna junto com você que teve esse problema. Né? Só perguntar para ela que ela fala sobre isso. Sim. Até o dia que você quiser fazer um programa com ela, para ela dar esse tipo de explicação, né? Porque hoje ela é uma média formada, né? Está se formando aí acadêmica mesmo, né? Nós estamos com as ideias aí para os projetos do ano que vem aí. Bacana trabalhar diretamente com os médios aí. Médico, ela é uma advogada, ela é uma profissional, né? Sim. E não é, quando a gente fala nisso, você fala, mas qualquer pessoa, não, gente. É uma pessoa instruída. Instruída, uma pessoa estudada, uma pessoa que tem formação acadêmica. Conhecimento. Ela estava sofrendo, ela não conseguia entender a tua situação, a tua mente. Então ela tinha tanto espírito em volta dela ali, que ela atormentando ela, que ela não conseguia se entender. Então, logicamente, que o primeiro passo é procurar um psiquiatra. Sim. O psiquiatra vai acalmar o cérebro para ela poder aguentar essa pressão. Certo. Né? Mas procurar um médium
para desenvolver a tua mediunidade, esse é o primeiro caminho que tem que ser tomado. Mas aí o senhor leva primeiro ela ao guia espiritual médico. O médico. Para poder fazer uma avaliação. Aí para isso é saber de onde que vai. Por onde que eu vou começar? Por onde você vai começar? Então, primeiro passa pelo guia espiritual, né? Eu uso muito o Dr. Fritz para fazer esse análise psicológico da pessoa, porque ele vai analisar se realmente ela tem algum problema mental. Sim. Né? A partir do momento que ela não tem nenhum problema mental, aí ele vai passar por uma outra entidade que vai fazer uma nova avaliação espiritual. A gente está batendo um pouquinho mais nessa tecla, doutor, porque é o seguinte: muitas pessoas entram em contato conosco batendo essa situação que o senhor está explicando. E essa é uma explicação muito importante que o senhor está dando. O senhor trabalha junto com o guia espiritual para ajudar a pessoa que ela tem o dom mediúnico. Sim. Vamos dizer, ela é uma esponja naquele momento. Sim. Absorvendo energia negativa e não sabendo ou lidar com o problema que tem. E daí, pegando mais forte na situação. O senhor já ouviu algum conhecimento nessa área de pessoas chegar a tirar a vida por causa disso? Já tem vários casos. Eu já ouvi falar muito e tem muitas, não só hoje, né, mas lá atrás havia muito mais. Né? Então é uma situação muito mais preocupante do que... Não, é preocupante. Eu estou falando para você que esse ano nós estamos quase com 500 casos de processo depressivo. Sim, não, cresceu muito. Depressão. Você tem noção, nós estamos chegando ali em torno de quase 10 mil atendimentos. Certo. Né? Eu cheguei quase 10 mil atendimentos até fim de novembro. Com quase 10 mil atendimentos, nós chegar com 500 casos ali, é muito. 5% ali do atendimento. O último levantamento nós fizemos em novembro do ano passado. Antes de novembro de 2022 a novembro de 2023, nós estamos chegando ali quase 10 mil atendimentos, entre novembro de 2022 e novembro de 2023. E nós chegar com 10 mil, com quase 500 pessoas ali, 486 pessoas, com processo depressivo. Né? E não é pessoas viciadas, tá? Não é pessoas viciadas, não. Alcoólatra, não. Eu estou falando em profissional. Sim. Empresário, professor, doutor, enfermeiro, farmacêutico, advogado. Estou falando em pessoas da lei, pessoas políticos. Pessoas instruídas. Não é que o senhor está querendo falar que é assim, não é menosprezando ninguém. Não é ninguém. A mediunidade, ela não escolhe classe, raça ou cor ou etnia. Etnia. Não estou falando, eu estou falando no modo em geral. Se você falar, mas isso atende pessoas carentes, não. Eu atendo no modo em geral. Talvez hoje a maior parte das pessoas que tentam desenvolver a tua profissão, eles são médios. E o médio eleva a pessoa, né? A mediunidade eleva a teu aprendizado. Então ele chega num certo ponto, ele entra em pânico com aquilo que ele tá na tua frente. Ele começa a absorver o problema dos outros, ele começa a absorver a energia dos outros. Aí entra uma tese bem engraçada. Aí a pessoa está absorvendo já o problema dos outros, aí ele vai fazer um tratamento no hospital. Aí ele vai no hospital, vai lá e ele absorve as enfermidades. A minha enfermidade para ele. Aí ele fica com dor, tudo sentindo. E assim, a gente falou do espiritual. E no modo geral, como que o santuário ele entra para ajudar essas peregrinas, essas pessoas que tá com problema de saúde, não sabe se é espiritual ou é carnal, e queira fazer esse auxílio, que está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Como que o santuário entra para auxiliar essas pessoas, ajudar? Olha, primeiramente as pessoas têm que passar por uma consulta para nós fazer a avaliação daquilo que a pessoa está precisando. Então ele vai estar por uma consulta, ele vai consultar. Se ele tiver o dom mediúnico, a gente vai, se ele morar perto aqui do santuário, se ele morar na região, se ele puder vir, a gente vai matricular ele na escola para ele poder desenvolver o dom. Então ele começa um trabalho ali no aprendizado. Então ele vai levar aí 5 anos para desenvolver o teu dom mediúnico. Ele vai conhecer ele vai estudar ele. A própria
própria pessoa vai começar a estudar o problema dele. Sim. A gente vai debater esse problema com ele. Ele vai estudar, desenvolvendo o dom, estudando o dom mediúnico, para ele entender o problema dele. Se ele não entender o problema dele, nós não conseguimos tirar aquilo do corpo dele. Ele também não vai conseguir se Ele não vai ajudar. conseguir ajudar, ele tem que compreender. Ele não é assim, eu vou tratar de você. Não, nós vamos fazer um trabalho em conjunto. O médium tem que desenvolver o teu dom mediúnico para poder ele se safar do problema dele. Certo. A partir do momento que ele desenvolveu o dom mediúnico dele, que nem eu desenvolvi, ele vai ajudar outra pessoa, ele vai poder ajudar outros e outras pessoas com o mesmo problema. Mas ele tem que ter uma reação também, ele tem que partir pelo aquilo que é o certo para ele, é desenvolver o dom dele. Se é uma pessoa que está com problema de cansaço mental ali, aí a gente já passa para outra área, né? Já vai indicar ele um outro profissional para ajudar ele, que não está nas nossas ossadas, não está na nossa competência, né? A gente vai arrumar pessoas competentes para ajudar ele. Indicar. Ou indicar um profissional. Você procura um profissional da sua preferência, da sua confiança. Mas é esse profissional que você tem que procurar. Esse daí. A gente indica, é esse aqui que você tem que procurar. Nessa linha. Nessa linha. Se é um problema de empresa, se é um empresário que está com problema de empresa, está endividado, a gente vai ajudar ele até mesmo em achar uma saída para o problema da dívida dele, ajudar ele formular um processo para ele ganhar mais dinheiro, para ele poder pagar seus funcionários, né? Porque a gente fez isso no ano passado, a gente ajudou aí uns 200. Esse ano ainda, estamos nesse ano. Tá no finalzinho, mas esse ano ainda não tem assim uma. Você não puxou a lista? Não, eu não fiz assim, mas eu estou falando mais do ano passado. Ano passado a gente fez um ano, né? Então, ano passado nós ajudamos uns 280 ali, empresário, nessa área, certo? Ajudando esses empresários. Eu falo sempre, eu não ajudei só o empresário, eu ajudei ali 50 mil famílias a sobreviver. Porque ajudando esses empresários a se manter em pé, eu ajudo as famílias a sobreviver. Porque se o empresário vem aqui e ele tem 10 empregados lá, você não está ajudando só o empresário, você está ajudando os 10 Os também. 10 Porque corre o risco deles ganhar. Desse empresário ficar louco, se perder tudo que tem, falir e mandar que esse funcionário embora. Então eu não estou ajudando só o empresário. Certo. Muitas vezes você fala, mas o trabalho do Adilson é só com aquela pessoa. Não. Eu uso sempre analisar quando a pessoa chega com esse tipo de problema. Não, eu falo sempre à minha equipe, né? Olha, principalmente com o Hélio que me ajuda nessa área, eu falo, Hélio, não é só ajudar essa pessoa aí. Essa pessoa ele tem uma empresa, ele tem um ramo, esse ramo está dando emprego para 20 pessoas, é uma roda que está girando. E tem 20 ali que tem que pagar as contas no final do mês. Essas 20 famílias que trabalham com ele, tem mais 3, 4 filhos. Tem escola para pagar, tem aluguel para pagar, tem prestação de casa para pagar. Eu não estou ajudando só esse empresário a ele ficar rico. Você está ajudando. Eu estou ajudando essas pessoas. Sim, então não é só ajudar um empresário que eu analiso. Eu analiso quando eu ajudo um empresário a se curar, né? Porque esse empresário está doente. Esse empresário está doente. Sim. Esse empresário está doente. Tanto é que ele veio buscar o tratamento, buscar o auxílio. Ele veio buscar o auxílio. Então, quando esse empresário vem buscar auxílio, a gente não está ajudando esse empresário só na sua doença mental. Não, nós estamos ajudando ele a superar a doença mental dele e superar aquela empresa que ele, com a doença mental, ele vai falir a empresa. Então, a questão é, o santuário está aqui para auxiliar. Auxiliar aqueles que precisam, em todas as áreas que for preciso. Se é um agricultor, se é uma fábrica, se é uma indústria, se é uma metalúrgica, se é um médico, se é um doutor, se é um consultório, você está entendendo? Se é um hospital, o que for preciso, nós estamos aqui para ajudar, para amparar. Bom, doutor Carlos Adilson, por hoje nós vamos agradecer ao senhor e a gente vai voltar com mais debates assim, agradável, gostoso, bacana. Quero até agradecer você que está aí no Facebook, no YouTube. Nós estamos aqui com 2 câmeras aqui, por isso que eu estou fazendo 2 sinais.
você que está aí, que tirou um tempinho para acompanhar, para verificar e para aprender um pouquinho também sobre os médicos espirituais. E nós também aqui falamos também um pouco sobre empresários também, você que está precisando de auxílio, nós estamos aqui no Santuário. Se você quer informação para ter contato, para nós podermos auxiliar você, entre em contato pelo nosso WhatsApp, pelo 044 99852 1290, tá? A gente pode orientar você melhor ali pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado, ministro, por nos ajudar a entender melhor essas linhas de trabalho, que é a linha da linha médica na Umbanda Sagrada, que aqui nós trabalhamos a Umbanda Sagrada. Vou passar para o senhor agradecer aí o público que está nos ouvindo aí, a gente está vendo aqui que tem bastante gente nos acompanhando. Eu quero agradecer a todos, principalmente aos médios da casa, né? E a todos aqueles meus amigos na área espiritual aí, aqueles de outras religiões que nos assistem, que nos acompanham no meu trabalho, acompanham o nosso desenvolvimento, nosso conteúdo, nosso trabalho. A gente tem que sempre fazer um trabalho com convicção, né? E a gente tem que ter sempre autenticidade no nosso trabalho. Eu sempre lembro do professor Brickers. Ele é professor e proprietário da faculdade Uninter de Curitiba. Uninter de Curitiba. E uma vez ele falou numa cerimônia que nós estávamos juntos, ele falou para mim: olha, esse santuário, se ele tiver autenticidade, ele vai chegar lá em cima. Então, sempre eu guardei aquela palavra de autenticidade, né, daquele professor, daquele mestre, né, que o professor Pix é um mestre da educação, né, e a gente aqui trabalha com essa autenticidade, o estudo, estudando todas as áreas mediúnicas, todos os problemas físicos, problema espiritual, problema mental, né, essa é a base do mundo espiritual, essa é a base da Umbanda, é acolher todos que precisam de ajuda. Então eu estou aqui, né, e toda a minha equipe está aqui, toda a diretoria, todo o nosso trabalho aqui é para acolhimento. Então eu venho aqui, nesse programa aberto aqui, né, para mim é uma satisfação poder passar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu venho aprender, sempre estou estudando, sempre estou acompanhando os casos mais difíceis, né, para poder a gente ter uma solução para todos os problemas. E o problema existe e vai continuar existindo, tanto nessa vida como na outra vida, né? E todos são mistério. E a nossa vida é uma caixinha de mistério, né? Então, a nossa vida é uma caixinha de mistério. Então eu agradeço você, o repórter da casa, o repórter da TV Santuário, né, que faz essas matérias, né, para levar o conhecimento para os nossos associados, para os nossos simpatizantes, né, e para os peregrinos aqui do Santuário. Meu muito obrigado, que tenham todos uma boa tarde, né, e fiquem todos com Deus, que Oxalá nos abençoe. É isso aí, meu caro amigo ouvinte. Muito obrigado você que está nos acompanhando aí. Realmente, o Dr. Carlos Adilson falou uma coisa importante. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente faz uma programação e daqui a 2 horas muda tudo a vida da gente. Então, vamos ter sempre fé no nosso Pai Oxalá. Agradecer por mais um dia de vida. Quando você for deitar, agradece por você ter passado aquele dia inteiro com a sua família, no seu trabalho e não ter acontecido nada com você. Agradece também. E até uma próxima. Que Oxalá vos abençoe. Um abraço você no Facebook, você no YouTube. Axé, meus irmãos. E até a próxima, tá?